A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estaremos dando início a mais uma leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Capítulo 4. Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. E estes eram príncipes que tinha Azarias, filho de Zadok, sacerdote, Eliorefe e Aias, filho de Cisa, secretários, Josafá, filho de Ailiude, chanceler, Benaía, filho de Jeoiada, sobre o exército, Isadoc e Abiatar eram sacerdotes sobre, e Azarias, filho de Natã, sobre os provedores, e Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei. E Aizá, mordomo, Adonirão, filho de Abidá, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores, sobre todo Israel, que provia ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são os seus nomes: Beni-um, nas montanhas de Efraim, Benideque, em Macás, e em Salaibim, e em Bet-Seme, e em Elon, e em Bet-Anã. Bet-Ezede, em Arubute, também este tinha a Sacó e a toda a terra de Efe. Bene-Abinadab, em todo o termo de Dom, tinha este Atafate, filho de Salomão, por mulher. Banã, filho de Ailude, tinha Atanaque e a Megido e a toda a Bet-Seia, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seia até Abel-Meolá, até Dalém de Joquemeão. O filho de Gibeé, em Ramote de Gileade, tinha estes as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinham o termo de Agobe, o qual está em Bazã. 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Manaim, Aimás e Naphtali. Também este tomou Abezamate, filho de Salomão, por mulher. Barnã, filho de Uzai, em Azé e em Ailote. Josafá, filho de Parua, em Isacar. Simeei, filho de Elã, em Benjamim. Gebé, filho de Uri, na terra de Gileade. A terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra. Era, pois, os de Judá e Israel, muitos como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito, os quais trazia presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. E era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros da flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto, e 100 carneiros afora, os veados e as cabras monteses, e os coços e aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de Car, do rio de Tífisa, até Gaza, sobre todos os reis da banda de Car do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele, e Judá e Israel habitavam seguros,
cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixava faltar. E trazia a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. A sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que a toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etam, israelita, e Remá, e Calcol, e Darda, filho de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até ao isopo, porque nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Capítulo 5. Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouviram que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai. Porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa no nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Da ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei a saudada dos seus servos, conforme a tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouve o que me mandaste dizer. Eu farei toda a vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali os desarmarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de faia, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram alianças. Os preparativos para edificar o templo. E o rei Salomão fez subir, levar de gente dentre todo Israel,
e foi a levar de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano cada mês, 10.000 por sua vez, um mês, e estava no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leve de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levava as cargas e 80.000 que cortava nas montanhas afora. O chefe dos oficiais de Salomão, os quais estava sobre aquela obra 3.300 que dava as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavravam, e os edificadores de Irão e os gebalitas, e preparava a madeira e as pedras para edificar a casa. Capítulo 6. Salomão edifica o templo. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, e o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita, edificou em redor da parede da casa câmaras, em redor das paredes da casa, tanto no templo como no oráculo, e assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa em redor fizeram encostos para não travarem das paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as trazia, se edificavam de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. A porta da câmara do meio estava à banda direita da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quando a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardarem todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábua de cedro, desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro las edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro. Pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo do interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro.
Também cobriu de cedro o altar, e cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeia de ouro pôs um véu diante do oráculo e o cobriu com ouro. Assim, toda a casa cobriu de ouro até acabar. Toda a casa também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados, e uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim 5 côvados. 10 côvados havia à extremidade de uma das suas asas, até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e do mesmo taille. A altura de um querubim de 10 côvados e assim a do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma nas outras. E cobriu de ouro os querubins e todas as paredes da casa em redor, lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho na casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira, de oliveira. A vega com as ombreiras fazia a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira, olearia e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas, e assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira, olearia da 4ª parte da parede, e era as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de uma porta era dobradiça, assim como era também a dobradiça as duas folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavar. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de viga de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive. E no ano 11º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com todo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Amém, meus amados irmãos? Então, aí finalizamos mais alguns capítulos, né, do primeiro livro de Reis, capítulo 5, 6, ou melhor, capítulo 4, 5 e 6, primeiro livro de Reis. Que Deus abençoe a todos até a próxima leitura diária, em nome de Jesus.